Pior coisa, quebrar meu nariz. E não deixar eu ir no médico, né? Porque aí como que eu ia no médico com o nariz quebrado, né? Na cabeça dele, acho que ia prender ele, não sei, e eu fiquei com o nariz quebrado. Então toda vez que eu olho o nariz torto, eu lembro, né? No chão, e ele começou a bater minha cabeça no chão muito forte e ia me enforcar. Se não fosse a minha irmã ter chegado, talvez eu estaria morta, não sei. Chamar de burra, que você não sabe decidir por você mesma, que todas as suas decisões são erradas, que você é idiota. No começo, uma pessoa normal, uma boa pessoa, não levantava nenhuma suspeita de nada. Ele era um cara normal, tipo, ele era carinhoso, ele era, normal. Ele era fofo, atencioso, tipo, sempre me tratava bem. Nunca tinha percebido nada de errado. Depois que eu tive a criança, ele começou a mostrar ciúme, sabe? Aí ele começou com psicológico, mexer com psicológico, sabe? Inventar uma história, falar que estava traindo. Aí ele começou a trancar eu dentro de casa, levar a chave quando ele ia pro trabalho. Depois ele começou a ver que eu tinha medo de trovão, ele começou a me deixar dormir pra fora de casa, quando chovia. Depois ele fez eu tirar o menino do peito para ele conseguir cuidar da criança e me deixar sempre pra fora. E daí quando eu comecei a revidar, ele começou a me bater. Começou a ter violência física. Os primeiros 6 meses era tudo normal, aí depois ele já começou a cortar, eu não podia ver os meus amigos, eu não podia sair com qualquer pessoa, eu não podia ir em nenhum lugar sozinha. E aí, até então, eu ainda achava um pouco normal, eu achava que eram ciúmes. Mas aí, depois, ele começou a ficar mais agressivo, falar alto. Humilhar meu trabalho, humilhar o que eu fazia, humilhar a minha pessoa, que nada estava certo, eu era um lixo, nada era bom, tudo que eu fazia também não era bom. E ele estava comigo por piedade. E aí começou a ficar naquela dependência de, tipo, ele me rebaixou tanto que se ele me largasse, pra mim seria o fim do mundo. E aí eu comecei a ficar muito dependente com isso. Porque eu falei assim, eu sou um lixo, eu não sei fazer nada. E na época eu não trabalhava também. Então pesava muito, porque ele trabalhava e eu não. Eu falava assim, então quando eu terminar, tipo, se eu terminar vai ser o fim do mundo. E aí eu comecei a aceitar muita coisa. Ele ameaçava a minha família, sabe? Ameaçava muito minha mãe. Ele bateu na minha mãe, bateu no meu pai. E aí toda vez que eu brigava com ele, ele falava que se eu não ficasse, que ele ia fazer maldade com a minha família. Então eu ficava aguentando, né? Que eu pensava antes eu apanhar do que ele partir lá pra minha família. E daí eu fui aguentando, mas eles colocam medo, né? Entra na mente da gente que se a gente não sair, a gente fica igual eles. Eu já tava num ponto que se eu não saísse, eu ia entrar na loucura dele. Que é assim, né? A gente começa, eles entram no psicológico, começa a bater na gente. Eles mandam a gente mentir, a gente mente com medo de apanhar. Muitas vezes ele falou, você fez tal coisa e eu não fiz, e ele apertando a minha garganta. E eu falava, eu fiz com medo, mas eu não tinha feito nada, né? Então acho que eu aguentei por causa da minha família. Não que eles tenham culpa de nada, né? Mas eu aguentei para ele não acabar com um deles, né? E pelo meu filho também, que não foi uma boa ideia, né? Aguentar por causa do filho, ninguém deve aguentar nada, né? A gente sempre discutia, e aí ele queria fazer eu entender, parece, e aí ele começava a me chacoalhar, gritar comigo. E às vezes quando ele tava muito bravo, ele, tipo, vinha, me empurrava ou, tipo, me dava um soco. E depois ele vinha pedir desculpa, e aí na outra vez era pior. Se foi um empurrão, na outra ele um tapa na cara. Ou ele me jogava no chão, jogava coisas em mim.
Ele bate, no outro dia pede desculpa, e você, ai, vou desculpar que vai dar tudo certo. Aí você desculpa, aí funciona, sabe? Aqueles 15 dias, que é aquela coisa linda. Aí bate de novo e com mais força. Aí você desculpa e nisso vai passando. No meu caso, passou 15 anos. Já tem 2 anos que acabou. E eu ainda, tipo, sinto todos os dias aquele mesmo medo, aquelas mesmas coisas. Eu sempre sinto que eu vou surtar, não é surtar a palavra certa, eu sempre sinto que eu vou sentir as mesmas coisas de novo. Eu sempre me questiono se eu tô sendo certa, eu sempre questiono sobre o meu trabalho. Hoje ainda é muito difícil acreditar no que eu faço, é muito difícil acreditar que eu sou boa, é muito difícil acreditar que eu posso ser alguém na minha vida, que eu sou uma pessoa legal. Quando as pessoas vêm e falam que você é uma pessoa muito legal, eu falo, tipo, fico querendo até chorar, porque uma pessoa reconheceu. E coisas que ele não reconhecia, tipo, falava que eu era uma péssima pessoa, que era uma companhia horrível, que ele só estava comigo por piedade, que ele estava comigo porque ele gostava muito de mim, mas que sempre pensava em terminar, mas ele nunca terminava. Tipo, a última vez quem terminou foi ele, mas todas as outras vezes eu tentava terminar e ele sempre tentava voltar atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante. E desde o momento que eu comecei a namorar com ele, parecia que eu não era boa o suficiente, que eu não fazia o suficiente, que nada era o bastante, que tudo que eu fazia era ruim, que ele era melhor em, tipo, tudo, sendo que não. Eu pagava tudo pra ele, tudo que ele queria vinha de mim. Frequentei as melhores escolas e tudo, a gente sempre tinha discussões e ele fazia eu parecer como se eu fosse burra, como se eu fosse analfabeta. Ele estava sempre certo e eu não podia questionar. Então, era horrível. Nossa, essa é a pior sensação. Você se sentir impotente. Porque você acha que você não é o bastante pra nada, pra ninguém, nem pra sua família. Que, tipo, ninguém pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, no caso. Acima de qualquer coisa, para quem tem filho, que não permita que nada disso aconteça perto dos filhos. Que às vezes um pai grita com a mãe, você, né? O filho é uma fita virgem, né? Quando são crianças, é uma fita. E ali vai gravando tudo, né? Meu filho, ele teve todas as consequências. Ele é muito... Você olha pra ele, é uma pessoa calma, igual eu. Ele, graças a Deus, não virou um menino violento, igual o pai dele era. Mas ele tem uma série de dificuldades. Ele não consegue se relacionar com as meninas. Ele fala pra mim que não vai namorar porque tem medo de ser como o pai dele. Ele é ansioso pra qualquer coisa. Ele tem medo de tudo. E ele já vai fazer 19 anos. Ele nunca namorou. Ele não sai de casa. Tudo é consequência disso. Porque quando ele vai, ele fala, e se meu pai aparecer lá? O que eu falo? Mãe, meu pai tá ligando. O que eu falo? Então, ficou assim, gravado na cabeça dele, eu acho, sabe? Esse medo. E mesmo que ele já passou bastante com psicólogo e tudo, vira e mexe, ele tem uns. Você vê que é por conta do que aconteceu, sabe? Por conta mesmo do sofrimento. Igual eu falei, o pai dele não batia nele. Mas o pai dele batia em mim. Que era pior, né? Ver uma mãe apanhando, quem que gosta? É que a gente sempre acha que a pessoa vai melhorar, que ela vai parar. Você sempre acredita que foi a última vez, que ele tá arrependido. Porque sempre depois da agressão vem, ai, desculpa, eu te amo, não vou fazer de novo. Eu perdi a cabeça, mas não vai mais acontecer. E sempre acontece. E é sempre pra pior. Porque não é só agredida de tapa, né? Às vezes a pessoa grita, te chama de nome feio, não é porque não sai sangue que não dói, né? Às vezes o que não sai sangue dói mais do que o que sai, né? Que você vai no médico, põe um gesso, parou. E aquele que tá aqui dentro, né? Então você fica ali, você é obrigado a tudo, você é obrigado até a ter relação com o marido, né? Por conta de conviver, de ter que fazer o papel, que eles acham que papel de mulher é isso, né? No começo eu pensava que eu não queria estragar a vida dele,
que o que ele tinha feito, ele não tinha me matado, então por que eu ia acabar com a vida de uma pessoa? Só que, então, a decisão foi da minha mãe na época. Ela falou que ela ia me tirar de casa se eu não denunciasse ele. E aí eu denunciei. Mas hoje eu vejo que foi a melhor opção que eu tive na época, que eu não poderia ter feito melhor, que eu deveria ter denunciado antes até. E o que aconteceu quando você denunciou? Entrou com medida protetiva? Entrei com medida protetiva. Não aconteceu nada, na realidade. Eu entrei com a medida protetiva e eles disseram que se ele se aproximasse de novo, ele seria preso. Mas ele não se aproximou. Eu troquei de lugares, eu troquei de amigos, eu parei de frequentar os lugares que ele frequentava, para evitar. Mas você acha que você se sentiu mais segura denunciando? Não. Não senti nada, não mudou em nada. Porque ele continuava me mandando mensagem, tentando se encontrar comigo, então pra mim não tinha feito a menor diferença, porque parece que ele não tinha medo, como se não fosse acontecer nada com ele. Mesmo que eu tivesse a medida protetiva, parece que ele estava seguro que a polícia não ia fazer nada, que eu não tinha força para fazer nada contra ele. Até hoje tem a medida protetiva lá, se precisar, né? Mas é aquilo, você tem a medida protetiva, mas você não pode ficar dando sopa pra rua, né? É uma medida que você não tem uma pessoa armada cuidando de você do seu lado. Você tem que ter as cautelas, né? Tenho medida protetiva? Tenho, mas eu não vou ficar dando sopa pro azar, né? Ainda mais diante de tudo que tá acontecendo, né? Mas eu acho que é o que a polícia propõe, assim, né? O que ela pode fazer, né? Acho que o mais que ela pode fazer é dar essa medida pra gente. Em cima da medida, a gente tomar os cuidados que precisa. Que a medida em si não ajuda em nada, né? Uma pessoa a 100 metros de você, se correr te pega, né? A 100 metros, né? A gente, quando tá nessa situação, a gente sabe o que fazer. Que um parente que eu tinha, eu morava junto. Eu ia ir pra onde? Eu trabalhava. Quando eu cheguei lá, eles ofereceram abrigo pra mim, eu e o meu filho, falei que queria. Aí eles trouxeram a gente pra Casa Sol, né? E ali você pode ficar, se eu não me engano, 3 meses, né? O prazo máximo. Só que ali você não fica só ali, você entendeu? Você fica ali, pessoa, mas estão trabalhando por você. Passa na psicóloga, tem assistente social, se precisa fórum, essas coisas, é tudo agilizado, entendeu? Então não foi o meio caminho andado, foi o caminho inteiro, que quando eu saí já estava tudo certinho, entendeu? Audiência marcada, tudo certo. Acho que quem sofre isso sempre fica com medo, né? Nunca assim. O medo não é uma coisa que, vai embora medo, né? Quando eu tava com ele, era o meu primeiro emprego, que eu sempre trabalhei de doméstica, né? E o meu primeiro emprego numa empresa foi quando aconteceu tudo, fazia 10 meses só que eu tava na empresa que eu tava trabalhando. E por conta de tudo, né, eu precisei ser tirada de lá do emprego, né, porque ficar muitos meses fora. Depois daquilo lá, eu não tive mais oportunidade. Nem lá mesmo que falaram que as portas iam estar abertas para mim, não teve aberta. Eu fui lá pessoalmente, tudo não estava aberto. E depois também, como você vai arrumar um serviço numa firma, num lugar onde a pessoa te vigia, você tem horário para entrar, horário para sair. Não dá, você vive com medo, entendeu? Por conta de que a lei, ela existe, mas ela não funciona assim, 100%, sabe? Então eu preferi ficar igual eu tô. Eu vivo assim, sabe? Na casa de um, de outro, pingando, pra nunca ninguém descobrir onde que eu tô. Eu tenho medo de andar de ônibus, tenho medo de andar sozinha, eu tô sempre com alguém. Tenho medo de... Sempre tô olhando pra trás pra ver se não tem. Uma coisa assim, acho que fica interna na gente, né? Que fica na... emocional, essas coisas, né? Psicológica, né? Demora, acho, pra sair, né? A Lei Maria da Penha é uma das mais modernas e mais vanguardistas do mundo, na verdade, né? No seu texto legal, ela é uma das melhores. Mas, infelizmente, assim, a aplicação ainda está muito aquém
do que realmente a gente precisa, principalmente na área de políticas públicas de prevenção. Porque na área da repressão, acredito que está sendo realizado um bom trabalho, tanto pela polícia, pelo Poder Judiciário, Ministério Público, né, Defensoria Pública. Está sendo realizado um bom trabalho. Agora, na área da prevenção, realmente ainda falta caminhar muito ainda. Acho que a importância dessas ações é realmente romper o silêncio e dar visibilidade. Isso já é um passo, né? Então, por mais que pareça um assunto repetitivo, né? Ai, de novo, tá falando disso, os noticiários, né, estão falando, você abre o computador, você tem notícia a respeito disso, é no celular, é no Facebook, é no nosso... A estatística diz que 1 a cada 3 mulheres, se não sofreu, vai sofrer algum tipo de violência física ou sexual ao longo da vida. Prevenir dá trabalho, você tem que montar programas de prevenção, você tem que ficar fazendo design e gasta dinheiro, aí você tem que ir para a televisão e gasta dinheiro, aí você tem que fazer uma formação das pessoas que trabalham com você, isso leva tempo, isso gasta dinheiro, as pessoas não querem. Então prevenir, e não é só prevenir a sociedade civil, né? Prevenir a corporação, sabe? Dar uma formação para a corporação, dá muito trabalho. Muito trabalho. E são poucos os comandantes, as pessoas do alto escalão que estão dispostas a ter esse tipo de trabalho, a comprar essa briga institucional, né? Ano passado eu fiz, junto com a minha colega, uma formação em gênero e raça para a nova turma da Guarda Municipal. E o comandante teve, junto com uma outra PM, tiveram que comprar, não digo uma briga, sabe? Mas comprar um desconforto institucional para que a gente pudesse estar lá falando que das diferenças de você atender um caso de violência doméstica é um caso de briga de 2 homens no bar, né? Que às vezes a mulher não quer denunciar e ela tem o porquê, qual é o ciclo da violência, né? Qual as especificidades de mulheres trans, homens trans, de mulheres negras, da questão da violência doméstica dentro da periferia. Então, fazer isso dá trabalho, é uma tarde toda que você vai deixar toda uma turma sentada para ouvir uma mulher falando, né? Mas surte muito efeito, a gente teve um feedback muito positivo, mas tem que ter muita coragem, muita ousadia para propor uma coisa dessa dentro das nossas instituições, corporações que são institucionalmente machistas, pela formação hierárquica, enfim. E é esse o trabalho que dá, o desgaste que dá. Tem gente que fala assim, mas essas feministas, né? A pergunta que eu faço é, quem não é feminista? Porque as pessoas têm uma ideia distorcida do que significa o feminismo, né? Ainda que o feminismo ele possa ter diferentes correntes, diferentes linhas de pensamento, se você acredita, né, que uma mulher tem que ter os mesmos direitos, oportunidades e privilégios do que um homem, você é feminista. E eu queria falar para todas as mulheres que passam, né, por essa mesma experiência que eu passei um dia, né. Eu sei que não é fácil sair disso, né, que envolve um monte de coisa, mas que procure a delegacia. Se tem medo, conta para uma irmã, uma pessoa mais próxima, né, para poder te ajudar. Denuncia, né, e se protege, que é o principal, porque hoje eles matam por qualquer coisa, né, então tem que ter cautela, até para denunciar tem que ter cautela, né, tem que estar a família sabendo, né, todo mundo, e que tudo é possível, quando a gente quer, tem que ter foco, sabe, porque o coração vai mexer, ainda mais se envolve filho. A gente sente que, vou voltar, não, mas você vai voltar pro abismo, a mesma coisa, porque eles não mudam. Não existe mudança nisso. Quando a pessoa começa assim, vai terminar assim. Eu tô aqui para contar a história, mas podia não estar, né? Como muitas queriam estar aqui no meu lugar e não conseguiram chegar até aqui.